Oiê! Hoje vamos falar de um clássico da literatura brasileira que é Capitães de Areia, de Jorge Amado. Para começar, eu não sei como eu não tinha lido esse livro antes, porque eu acho que a gente tem muito medo de livros que são tidos como clássicos, porque a gente olha com receio de que vai ser um livro com uma linguagem difícil, um livro muito complicado, e Capitães de Areia, eu te digo com toda certeza que é o contrário disso. Ele, apesar de ser um livro que ele é de 1937, ele é um livro completamente atual, tá? Então, pode ler sem medo que você vai entender o que tá aqui nesse livro, não é aquela escrita difícil, nada disso. E esse livro, ele é completamente especial. Eu tô apaixonada por ele, pelos pensamentos que esse livro conseguiu me trazer, porque ele não é um livro só que tá te entregando uma história, ele te entrega uma situação do Brasil, do que realmente é o Brasil. E também, antes de contar um pouco desse livro, da história dele, é muito importante a gente dizer aqui que esse livro, na época, ele foi lançado em 1937, então, por Jorge Amado, quando ele tinha 25 anos, extremamente novo, né, para escrever um livro tão complexo. E esse livro, ele foi queimado em praças públicas no Brasil, por conta de ser acusado de um livro comunista, de que Jorge Amado era comunista. E, assim, gente, ele foi queimado. Você consegue imaginar queimada de livros no meio de uma praça pública? Uma coisa nazista que era feita? Ou uma coisa que me lembra, assim, queima as bruxas? Essa coisa, assim... Tudo que é o certo parece que eles vão queimar, né? Tudo que eles acreditam que tá trazendo a verdade ali. E esse livro foi queimado. E hoje em dia, julho de 2025, se eu não me engano, uma vereadora de Santa Catarina, ela veio trazer à tona defendendo que esse livro deve ser proibido em escolas, porque ele é um livro que incita a violência, ao estupro, porque ele vai tratar de muitos assuntos delicados nesse livro, e que esse livro tá, sabe, fazendo alusão a isso e incentivando que os jovens façam violência, estupro, todas as coisas assim. E, gente, sinceramente, não tem o menor cabimento, porque este livro aqui, o que ele tá trazendo é exatamente você ter consciência de quem você é. Eu acredito que aqui eu tô falando com uma pessoa que lê livros assim como eu leio. E só por isso a gente já é privilegiado, porque a média de livros lidos no Brasil chega a ser 2 para 4 livros no ano, enquanto a média em países como Finlândia é 15 livros por ano para uma pessoa. Então, você já é um privilegiado por você estar lendo um livro e procurando conteúdo disso. E esse livro vai trazer exatamente isso, da gente entender a consciência de classe. Aqui ele vai contar a história de meninos que são órfãos. Os pais morreram e eles se tornaram órfãos na Bahia e eles se juntam. No meio disso você vê muita amizade, muita lealdade ao grupo que eles vivem, né? E eles precisam comer, assim como qualquer pessoa, eles precisam viver, ter roupa, tudo isso. Então eles roubam as coisas. E eles têm várias estratégias para fazer, enfim. Mas você consegue entender, lendo isso aqui, e ver o lado completamente humano dessas pessoas. E você, por mais que em alguns momentos você vai ficar pode ficar com raiva do que ele tá fazendo, alguma coisa, todos os personagens acho que trazem esse sentimento duplo, assim. Você também vai entender eles e ficar com um sentimento de, cara, isso tá errado porque a sociedade fez isso com ele. E, estou sentindo dó desse personagem, porque foi isso que eu senti. Esse é um livro muito delicado. Ele vai tratar de assuntos como violência, eles são iniciados sexualmente muito antes de outros jovens, então vai mostrar como o garoto não é um garoto, ele se torna simplesmente um adulto. Ele vai tratar, então vai ter estupro nesse livro, enfim, ele vai ser recheado dessas coisas, mas ele traz muita consciência de quem somos. Eu acho que é isso que esse livro tocou, porque ele toca no fundo da sua alma pra falar quem você é, pra você se questionar de quem você é e do que você tá fazendo no mundo. Ele traz muito disso, assim, pra gente. No Brasil, a gente sabe que isso acontece até hoje. Eu tô em São Paulo, tô falando isso de São Paulo, eu sei que isso acontece em São Paulo. Meninos que vão viver da violência, do crime, porque eles não tiveram a mesma oportunidade que eu tive.
E esse livro traz essa noção de você entender que você é privilegiado. Porque uma pessoa que nasce numa cor diferente do Brasil, que nasce num status diferente, que é uma pessoa mais pobre que você, ela vai viver uma vida completamente diferente. E eu não sou uma pessoa rica, eu sou uma pessoa de uma classe trabalhadora, e eu tô falando isso porque eu sei de onde minha mãe veio, do que ela fez no trabalho pra viver, tudo. Mas a gente é privilegiado, sabe? Eu tive acesso à educação, eu tenho acesso a livros, eu tenho acesso a tantas coisas que jovens não vão nem ter um dia na vida. Então, esse livro traz essa consciência da gente se perguntar quem somos e o que a gente está fazendo pelo nosso país. Porque a gente sabe que a política tem que mudar, mas a gente também tem que mudar e a gente também tem que fazer diferente. Então, esse livro vai tocar nesse lado tão importante em nós. Jorge Amado foi acusado de ser comunista, né? Acho que mais de uma vez ele deve ter sido acusado, a vida inteira dele, ele até se exilou por um período. E, enfim, ele negou isso e agora, recentemente, que essa vereadora veio trazer isso à tona, a Academia Brasileira de Letras também negou, falando que ele mesmo já tinha falado que ele não era comunista. E, sinceramente, gente, se fosse comunista, a pessoa tá tendo consciência de classe, que é o que a gente não tem. Uma pessoa, um garoto que nasce roubando, se você conhece, eu já tive acesso a pessoas que são assim, que vivem, que são essa beira da sociedade, e não são pessoas que elas estão ali porque elas falam, um belo dia eu acordei e vou roubar. Não, elas são pessoas que elas estão nessa situação porque, não estou dizendo que é você, especificamente você, essa pessoa que está assistindo, mas nós, a sociedade, colocamos ela nessa situação. Uma situação que não privilegia ela, que não dá acesso nenhum a ela. As nossas escolas, muitas vezes, não são boas. O acesso à faculdade, e gente, quem tem acesso à faculdade, até a pública, é difícil, porque a nota é altíssima. Então, quem tem tempo de estudar quando você precisa trabalhar para comer? Então, é isso que esse livro vai fazer a gente enxergar. E ele é um livro que incomoda, que deixa a gente triste, deixa a gente feliz, deixa a gente com pena. São tantos sentimentos. Ele é um livro muito, muito bom. Muito bom. E eu, assim, se você não leu, assim como eu tinha medo de ler um livro clássico de Jorge Amado, leia, por favor. Me conta se você leu, o que você achou desse livro, como você enxergou os sentimentos que esse livro te trouxe, porque é muito mais do que um livro isso. Ele traz sentimentos, acho que ele realmente traz uma mudança em nós. Enfim, é isso, eu espero que vocês gostem. Eu não tô aqui dizendo, assim, pra ficar claro, não tô querendo falar que esquerda, direita, centro tá certo, o que for. Eu acho que o importante pra gente é saber lidar com o amor e saber lidar dando oportunidade a todas as pessoas a fazer um país melhor, porque é isso que eu realmente quero no meu país, é que seja um país melhor, um país que traz oportunidade, que traz saúde, que traz educação. Enfim, é isso, beijos.